Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos ter mais um devocional. E o devocional de hoje, ele se encontra lá em João, capítulo 11. A gente vai fazer uma série de mensagens, já que o texto de João, capítulo 11, é muito grande. Eu vou dividir em algumas mensagens. Então, nós vamos começar somente com os versículos de 1 a 6 de João capítulo 11. Diz assim, se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, diz assim o versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E aqui está o nosso texto. Hoje veremos a história de Lázaro, uma história muito conhecida no Novo Testamento, uma história que conta a misericórdia de Deus sobre ele e sobre as suas irmãs, Maria e Marta. Essa história, vamos ver que até a morte pode ser para a glória de Deus. Vamos a alguns pontos interessantes nesses 6 versículos. E se olhar para o versículo 1, vai dizer que estava enfermo Lázaro de Betânia. Lázaro estava enfermo e ele morava em uma pequena cidade de Betânia com as suas irmãs, Maria e Marta. E Betânia ficava somente a 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia era uma aldeia. Lázaro, o nome Lázaro é uma abreviação de Eleazar, que significa aquele a que Deus ajudou. É bem sugestivo esse nome para Lázaro. Lázaro foi e seria alvo das misericórdias de Deus, aquele a quem Deus ajudou. E no versículo 1 vai mostrar exatamente o alvo da misericórdia de Deus, que vai ser Lázaro. Mas o versículo 2 vai mostrar sobre a gratidão. Diz assim o versículo 2: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, no versículo 2 vai dizer que Maria ungiu com bálsamo o Senhor Jesus e lhe enxugou os pés de Cristo com os seus próprios cabelos. Quando isso aqui aconteceu? Se você passar uma página da sua Bíblia e for lá para o capítulo 12, versículo de 1 a 3, isso só aconteceu depois. Aconteceu 6 dias antes da Páscoa, que era comemorada em abril e que ocorreu exatamente no ano 30 depois de Cristo. Então João, quando fala aqui no versículo 2, ele antecipa para nós e até para os seus leitores uma manifestação da gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tudo que ele fez na sua vida, na vida da sua irmã, também como na vida de Lázaro. E esse evento aqui do capítulo 11 deve ter ocorrido em fevereiro ou em março. Não sabemos ao certo quando esse evento ocorreu, mas deve ter ocorrido exatamente em fevereiro ou março, porque em abril se comemorava exatamente a Páscoa. Aí no versículo 3, versículo 5, nós vamos ver sobre o amor. Diz assim o versículo 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse versículo 3
as irmãs de Lázaro mandaram um recado para o Senhor Jesus, e o recado era esse: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E o Senhor Jesus entendeu que ela estava falando de Lázaro. Cristo amava Lázaro, conforme o texto nos diz. E o verbo amar aqui é filéu, é um amor amizade, é um amor entre amigos. Lázaro era amigo de Cristo, mas também era amado por Cristo. Era um amor amizade, um amor entre amigos. O Senhor Deus usou essa expressão também com Abraão. Abraão era amigo de Deus. A palavra para amigos, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, também lá em Isaías, capítulo 41, versículo 8, que fala que Abraão era amigo de Deus, é uma palavra que expressa um amor entre amigos. A mesma ideia aqui que fala no versículo 3. Então Abraão era amigo e amado por Deus, e essa expressão aqui que se refere também a Lázaro, que se referia também a Abraão, era também aplicada a algumas pessoas no Novo Testamento. E o versículo 5, se nós formos ler, diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas o versículo 5 diz que o Senhor Jesus amava tanto a Marta como a Maria e a Lázaro. E o verbo amar aqui, o verbo é ágape. Diferente do versículo 3. O verbo amar aqui se refere a um amor incondicional. Ou seja, um amor que não espera nada em troca. Então Lázaro era amigo de Deus, era amado pelo Senhor Jesus Cristo, mas esse amor era um amor incondicional. E esse amor incondicional é para poucos. Será que você tem essa característica em relação a Deus e a Cristo? Você é amigo de Deus e Deus o ama com um amor incondicional? Esse deveria ser o questionamento de cada um de nós, de todo homem. Nesse momento aqui, onde é que se encontrava Jesus? Diz o versículo 40 do capítulo 10. Diz, versículo 40. Novamente se retirou, falando de Cristo, para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Então Jesus se encontrava exatamente na Transjordânia, além do Jordão onde João Batista estava batizando. É numa distância de 1 a 2 dias a pé de onde Cristo estava para chegar a Betânia, onde Lázaro morava com as suas 2 irmãs. Nos versículos 4 e versículo 6, vai mostrar o propósito dessa enfermidade. Nós vamos ver mais na frente que a consequência dessa enfermidade foi a morte de Lázaro. Versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Qual foi a reação do Senhor Jesus ao receber a notícia de que Lázaro estava enfermo? Foram 3. A gente vai ver uma por uma. Mas o versículo 4 diz que ao receber a notícia, disse Jesus, no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte. O Senhor Jesus não disse que esta doença não era fatal, mas que não acabaria definitivamente em morte. Mas se formos ler no versículo 4, ele vai dizer também que, já que não era para a morte, era para quê então? Ele diz, no versículo 4, no meio do versículo 4, e sim, para a glória de Deus. Essa enfermidade que Lázaro estava, queria levá-lo à morte. Cristo falou que ela seria para a glória de Deus, seria para que Deus fosse revelado, que a sua glória fosse manifestada. Deus iria se revelar exatamente naquela doença, naquela morte, e através daquela morte, Deus
ia ser glorificado. E não somente isso, Cristo continuou no versículo 4, né? Diz assim: ao receber essa notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E nós temos aí outra finalidade, para que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja por ela glorificado, seja através dela glorificado e honrado. O Senhor Jesus seria glorificado com a morte de Lázaro. O Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos judeus, também seria revelado e glorificado. A morte de Lázaro proveu uma oportunidade para que o Pai fosse revelado, mas também para que o Filho fosse glorificado. O tema que eu escolhi para esse nosso devocional foi exatamente esse: até a morte pode ser para a glória de Deus. Até a morte pode ser para a glória de Deus? Sim, a morte, o câncer, o desemprego, o coronavírus que está aí pelo mundo, as dificuldades, as tribulações e outras coisas mais podem ser para a glória do Pai, como também para a glória do Filho. Mas como assim? Os meus sofrimentos e até a morte pode ser para a glória de Deus? Tem aqui algumas passagens que eu, pensando exatamente sobre essa soberania de Deus, Deus ter controle sobre todas as coisas. Tem uma passagem lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Mas também diz em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39: vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus é o Senhor da vida e da morte. E aqui entra exatamente a soberania de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual faz tudo segundo a sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão e lhe dizer: que fazes? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso da dinastia, segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Senhor da vida e da morte. A soberania de Deus, ela é absoluta, irresistível e infinita. Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora da sua própria vontade e natureza, e que Ele é a sua própria lei. Seu poder é exercido conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer, não tendo a obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Lázaro, o Deus da Bíblia. Então, quando Cristo soube que Lázaro estava enfermo, Ele disse que essa enfermidade não era para a morte. Ele disse também que era para a glória do Pai, também era para a glória do Filho. Mas no versículo 6 diz o seguinte:
Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois de 2 dias, Cristo chegou para os discípulos no versículo 14. Se você for lá no versículo 14, Cristo vai falar para os discípulos e diz: Lázaro morreu. Que amor é esse? Uma vez sabendo que Lázaro estava perto da morte e não vai salvá-lo. O Senhor Jesus Cristo não partiu para Betânia da Judéia até que Lázaro estivesse num túmulo por 4 dias, a fim de que a sua glória e a glória do Pai fossem grandemente manifestadas. Os caminhos de Deus e os planos de Deus são bem diferentes dos nossos. Tudo que acontece em nossas vidas e na vida dos nossos entes queridos é para a glória do Pai e do Filho. O Senhor Deus, Ele é soberano em tudo o que acontece em nossas vidas. Ele tem os seus propósitos e os seus planos. E o seu plano maior, o seu propósito maior é a sua glória. Tendo em mente essa verdade, queria fazer algumas perguntas. A sua vida é para a glória de Deus? Tudo o que você faz tem como objetivo maior a glória de Deus? E quando você morrer, a sua morte será para a glória de Deus? Esse ensinamento, ele não é estranho, não. Cristo falou para Pedro, lá em João, capítulo 21, versículo 18 e 9, não sei se vocês estão se lembrados, que a morte de Pedro iria glorificar a Deus. A forma que ele ia morrer iria glorificar a Deus. Cristo falou isso para ele. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, diz que Cristo seria engrandecido ou glorificado em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Romanos, capítulo 8, versículo 36 e 37, muito conhecido de todos nós, diz assim: por amor de ti, por amor de Cristo, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso aqui é para glorificar Cristo. As nossas vidas é para glorificar Cristo, seja pela vida ou seja pela morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Cristo falou para a igreja ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte glorificará o Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz há 2000 anos atrás glorificou o Pai e glorificou a si mesmo. Então, essa ideia de glorificar Deus na vida ou na morte, ela não é estranha. Você tem também uma amizade com Cristo e com o Pai, como Cristo tinha com Lázaro, como Deus Pai tinha com Abraão? Você tem esse amor, amizade também para com Deus ou para com Cristo? Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo o ama com um amor, também um amor incondicional? Esse tipo de relacionamento é destinado para aqueles que foram salvos, perdoados os seus pecados através da fé em Jesus Cristo. Não são para todos. E por fim, vimos também a manifestação de gratidão de Maria ao Senhor Jesus, por tudo que ele fez em sua vida, e até na vida do seu irmão e da sua irmã. Essa manifestação de gratidão, ela só vai ocorrer, como nós falamos, no capítulo 12, versículos de 1 a 3 de João. Mas a pergunta que eu faço é: qual é ou qual vai ser a sua manifestação de gratidão a Deus? Não estou pensando em algo pontual, que é feito uma vez na vida ou aqui e acolá, mas que algo que glorifica a Cristo em cada momento de sua vida. Que as pessoas consigam ver essa gratidão no amanhã, daqui a 6 dias, daqui a 1 ano, daqui a 20 anos. Será que você também tem essa manifestação de gratidão no seu dia a dia, no seu viver diário?
A Bíblia era abrir uma janela para mostrar uma forma de gratidão que Maria fez ao Senhor Jesus Cristo. E você, se abrisse uma janela para a manifestação da sua gratidão a Deus, qual seria? Seria algo que era visível no amanhã, daqui a 6 dias, daqui a um ano, daqui a 10 dias? Pense nisso, que nós possamos imitar Maria também nessa área. Nós vamos ver o restante dessa história numa segunda parte, num segundo vídeo, que nós vamos postar para ver como é que terminou toda essa história. Tudo isso para a glória do Pai, mas também para a glória do Filho. Boa noite.